Olá, pessoal! Dando início, então, ao módulo introdutório, Noções de Delineamento Experimental e Cálculo Amostral no GPower. Eu sou a professora Ana Lúcia Souza Silva Mateus, sou do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Santa Maria. Então, esse nosso curso vai ser dividido em 3 partes. Nós temos a parte 1, que é Delineamento Experimental. Depois vamos passar a parte 2, Estatísticas Importantes para o Cálculo Amostral. E, enfim, a parte 3, com aplicação no GPower. Então, a parte 1, de Delineamento Experimental, vamos falar um pouco da circularidade do método científico, né? Noções básicas sobre delineamentos experimentais, falar um pouco dos conceitos iniciais, princípios básicos, os principais delineamentos utilizados na estatística experimental, assim como requisitos para um bom experimento. Então, a circularidade do método científico, vamos pensar em uma situação que nós temos um experimento na zootecnia. Então, o zootecnista está interessado em formular hipóteses. Então, ele decidiu estudar sobre 3 tipos de rações. Então, vamos imaginar nas formulações das hipóteses para esse experimento. Então, vamos supor que o zootecnista ele deseja experimentar 3 tipos de ração relacionada ao ganho de peso de suínos. Então, ele tem a hipótese nula de que nenhuma das 3 rações, ou melhor, as 3 rações ela tem o mesmo efeito sobre o ganho de peso do suíno, contra a hipótese alternativa de que pelo menos uma das rações dê um maior ganho de peso ao suíno. Então, a partir dali, ele começa um experimento. Ele começa a pensar em qual delineamento vai ser utilizado, qual vai ser as melhores técnicas estatísticas para então montar esse experimento. Após um tempo, 3, 4 meses de período ali de experimento, ele vai coletar as suas variáveis respostas. E a partir daí, usando a técnica necessária, ele vai verificar essas hipóteses. Então, ele pode confirmar a hipótese de que realmente existe um efeito real entre as rações, ou ele pode refutar essa hipótese, tá? Depois disso, ele parte para as conclusões gerais aí do seu artigo, podendo disseminar esses resultados para outras pessoas vierem a poder reproduzir esse experimento. Então, toda essa circularidade do método científico, nós temos também na estatística experimental. Noções básicas de delineamento. Quais são os principais conceitos que devemos saber dentro de delineamento experimental? Experimentação, que é a parte probabilística, né, que estuda o planejamento, a execução, a coleta dos dados, a análise, inclusive a interpretação dos resultados. Também temos o experimento. O que é o experimento? É o processo pelo qual eu estou planejando a minha hipótese. Esse exemplo que eu dei do zootecnista é um exemplo de um experimento. Ele objetiva provocar os fenômenos sob condições controladas, né, de manejo, de repetições e etc. E a partir daí ele vai observar os resultados que ele queira, que no caso aqui do nosso exemplo, estamos interessados no ganho de peso do suíno. Temos o experimentador, que é o indivíduo que vai conduzir o experimento, é uma pessoa muito importante, porque ele tem que evitar qualquer tipo de erro sistemático que pode ocorrer dentro do experimento. O fator, que é o método, o elemento do qual eu estou desejando comparar ou estudar. Por exemplo, no nosso caso, o meu fator seria a ração. Os tratamentos, que são os itens que constituem esse fator, ou seja, são os níveis, tá, que a gente pode considerar desse fator. No nosso caso, são os 3 tipos de ração. Eu posso ter uma ração controle, que seria uma comercial, e 2 rações experimentais. Poderia ser uma com enzimas ou outra com um bagaço de uva, por exemplo. O grupo controle, que consiste naquela unidade experimental em que não vai receber efetivamente aquele tratamento, tá, experimental. No caso, seria o controle, poderia ser, no caso do nosso exemplo, a ração comercial. Tá? Parcela experimental, unidade experimental, é quem está recebendo aquele tratamento, quem está recebendo as rações, que no caso seriam os nossos suínos. Tá? É interessante observarmos aqui que não é interessante numa unidade experimental nós colocarmos apenas um suíno, porque ele pode vir ficar doente ou até morrer e a gente perder aquela observação que a gente quer coletar naquela unidade experimental. Então, geralmente é bom colocar 3, 2 suínos, a partir dali a gente coletar a média, né, de ganho daquela unidade experimental. A variável resposta, que é a medida que eu estou utilizando para avaliar o efeito, no caso aqui é o meu ganho de peso, né? Erro experimental,
que é o efeito de fatores que afirmam de forma aleatória no experimento. Geralmente a gente tenta controlar o máximo possível o erro experimental, mas pode acontecer algum desvio durante o experimento. O ideal é que esses erros sejam maximamente controlados, tá? Que eles sejam o mínimo possível. Acho que 0 é complicado, mas pelo menos reduzir ao máximo, porque aí a gente tem uma maior precisão desse experimento. Esquemas experimentais são formas de arranjo de tratamento nos experimentos em que são estudados ao mesmo tempo 2 ou mais fatores, tá? 2 ou mais tratamentos, no caso, relacionado a esse fator. Nós temos os exemplos de fatoriais, tá? Parcelas subdivididas, entre outros. Nesse caso aqui, entraria então a nova two-way, né? Onde eu tenho 2 fatores. Podemos ter 2 ou mais fatores. Tá? Mas no caso eu poderia estar estudando a ração com algum outro tipo de fator que seria o manejo, por exemplo. Tá? Então, para a gente avaliar esse efeito, nós vamos usar uma técnica chamada análise de variância, que vem do inglês Analysis of Variance, tá? Proposta por Fisher no século XX. Qual que era a ideia do Fisher, então? Ele pensou em uma técnica onde eu ia fazer um teste e eu ia decompor toda a variação do meu experimento, que seria a variação total, em fontes que eu conheço e que eu desconheço. No caso do exemplo aqui que eu coloquei, uma saída de um quadro de análise de variância, eu tenho a variação total, esse FV seria as fontes de variação que eu tenho nesse experimento, que seria total, desconhecida e conhecida. Esse total pode ser decomposto em fontes que eu conheço, então as variações que eu posso controlar, eu como pesquisador, no caso aqui eu teria os tratamentos, que poderia ser também as rações, certo? E desconhecido seria o erro aleatório, que eu já não posso controlar tanto, mas eu evito ao máximo possível antes do meu experimento tentar contorná-los, tá? No final de tudo, eu preciso saber se realmente teve efeito ou não dessas rações. Então, esse quadro aqui, eu tenho na primeira coluna as fontes de variação, depois eu tenho os graus de liberdade, soma de quadrado, SQ, e o QM, que é o quadrado médio do resíduo. A partir daí, eu vou ter um F calculado, que é a estatística F, que a gente utiliza para calcular esse teste, para poder dizer se teve efeito ou não das rações. A última coluna é a coluna do valor P, que vamos estar falando na segunda parte aí do curso, tá? Que é o P-valor. Se esse P-valor é bem pequeno, como é o nosso caso aqui, conforme o nível de significância considerado pelo pesquisador, podemos dizer que nós refutamos a hipótese 0. E aí podemos concluir que realmente existe uma diferença entre os efeitos de rações. Ou seja, pelo menos uma ração vai me dar um ganho de peso maior aí nos meus suínos. Antes da gente montar um experimento, nós precisamos saber dos seguintes princípios básicos. É impossível nós fazermos um experimento sem ter repetição, casualização e controle local. Tá? Pelo menos repetição e casualização é o mínimo que temos que ter. O controle local, que eu vou falar daqui a pouco, vai depender da minha área experimental, tá? No caso do meu material experimental. Então, repetir. A reprodução do experimento é importante. Não basta apenas eu pegar a ração e aplicar para um conjunto, um porquinho, a ração 2 para outro porco e a outra ração 3 para outro porco e simplesmente querer montar um experimento. Eu preciso de repetir para saber se realmente aquela ração 1, 2 ou 3 ela foi eficaz ou não. Então, é importante repetir porque eu consigo obter uma estimativa do erro experimental. Eu aumento as precisões, porque eu vou estar aumentando o meu N experimental, chegando mais próximo de uma população, né? E com isso, se eu tenho um N maior, se eu conseguir repetir, eu consigo também aumentar o poder do teste, tá? A casualização, o que é a casualização? É aleatorizar, é sortear, é distribuir os tratamentos ao acaso em cada unidade experimental. Então, isso evita a introdução do vício, né, do experimento, do experimentador estar sendo tendencioso com as suas unidades experimentais e também a obtenção da estimativa válida do erro, porque na técnica estatística a gente considera que esse erro ele seja independente e que ele tenha distribuição normal. Então, obtém essa estimativa válida para o erro. E o controle local, que nada mais é do que um controle em um material heterogêneo. A finalidade dele é dividir aquela área heterogênea em áreas menores, tá? E homogêneas, que nós chamamos de blocos.
Então, a distribuição dos tratamentos da unidade é feita dentro de cada bloco e também é importante esse controle para a gente reduzir o erro experimental, tá? Para que seja o menor possível. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo de um controle local, vai ficar mais claro para vocês entenderem essas finalidades. Delineamento inteiramente casualizado. Então, vamos falar aí sobre o primeiro delineamento, que seria o delineamento mais simples que nós temos na estatística experimental. Vamos considerar que eu tenho aqui I igual a tratamentos, tá? Vamos considerar que eu tenho 5 tipos de rações que eu desejo testar a eficácia delas. E vou repetir cada uma 4 vezes. Então, um total aí de 4 vezes 5, eu vou precisar de 20 baias. Tá? Cada quadradinho que eu tenho aqui, azul, rosa, verde, eu tenho então ali uma baia com 2 porquinhos ali dentro. Tá? Então, o que difere o DIC dos outros experimentos? Essa área aqui toda era homogênea, ou seja, todos os meus porquinhos, eles tinham a mesma raça, a mesma idade. Então, como eles eram todos semelhantes, né, que a gente costuma dizer, a minha unidade experimental era homogênea, então eu venho aqui e sorteei aleatoriamente o número de vezes de cada tratamento e a partir dali eu posso começar o experimento. A outra situação que nós temos é o delineamento em blocos casualizados. Nesse caso aqui, olha, eu tenho 5 tratamentos, que são as 5 rações, e 4 repetições. Repetições aqui são os blocos. Nesse caso aqui, eu precisei de fazer um controle com o meu material que eu vou trabalhar. No caso aqui, os suínos, eles podiam ter alguma situação diferente de raças. Talvez eu fui lá e não consegui as mesmas raças para poder montar o meu experimento. E tem raça que pode diferenciar e acabar comendo aquela ração e tendo maior ganho de peso. Ou eles não tinham a mesma idade, né? Se o suíno for mais velho, ele pode querer comer mais e pode engordar. Então, tudo isso vai causar variação no meu experimento. Então, eu preciso de controlar. Então, aqui poderia ser raças, idades. E olha que importante, dentro de cada bloco, para eu poder avaliar o efeito desse bloco, é interessante que eu coloque todos os tratamentos. Lembra que a gente falou anteriormente que dentro de cada bloco a gente precisa de aleatorizar todos os tratamentos. Então, para ser uma avaliação justa, eu preciso que em cada bloco estejam todos os tratamentos que eu vou analisar. E por último, o delineamento quadrado latino. Nessa situação aqui, eu tenho 4 rações, tá? J é igual a 4 repetições, que seria também os blocos. E eu tenho aqui agora 2 controles locais, tá? Eu tenho um controle nas linhas e tenho também um controle nas colunas. Então, nesse caso, o que seria um controle na linha? Poderia ser as raças, que eram diferentes, né? Isso vai me causar um efeito diferente, e também as idades. Então, percebem que o mesmo número de tratamentos é o mesmo número de raças e o mesmo número de idade. Então, eu preciso que seja todos o mesmo valor, por isso o nome quadrado latino, tá? Então, essas são as situações de delineamentos que pode estar encaixando aí os delineamentos experimentais. Esses são os principais, existem outros, tá? E nesse caso aqui eu tenho só um fator. Noções básicas para esse experimento, então. Quais são os requisitos para se ter um bom experimento? Eu preciso de um objetivo bem simples e principal, tá? Então eu penso em uma variável, aqui é importante eu pensar qual a técnica correta que eu vou utilizar e também qual o delineamento, tá? A ausência de erro sistemático é erros causados por instrumentos, alguma medição colocada errada no processo de medição, de calibragem de balança. Esses erros aqui, pessoal, são cruciais e é devido ao experimentador. Ele, quando está conduzindo o experimento, ele tem que conduzir ao máximo desses tipos de erro, tá? Precisão suficiente. Quando eu falo em precisão suficiente, eu estou falando em erro aleatório bem pequeno. Tá? Eu quero observações bem precisas desse experimento, então eu preciso de reduzir ao máximo o erro aleatório que pode vir a ocorrer nesse experimento. E conclusões de grande amplitude, né? A ideia é tirar conclusões que possam ser genéricas, a fim de que outras pessoas possam reproduzir esse experimento. Tá? Então, essas são as principais referências utilizadas para esse material. Essa seria a parte 1, como eu disse.
Na parte 2 agora a gente vai começar a falar sobre o cálculo amostral e ver quais são as principais perguntas que eu preciso de responder antes de começar o cálculo.